Fala família, tudo tranquilo? Eu sou Bruno de Paula. Nesse vídeo a gente vai ver aplicações no Enem de questões que falam sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, onde eu tenho que ou montar uma fórmula ou através de uma fórmula conseguir interpretar essa relação. Vamos lá. Primeira questão, Enem 2018. A lei de gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos e ela é dada por essa equaçãozinha aqui. Sendo M1 e M2 a massa dos objetos, beleza, essa fórmula ela é conhecida, a gente que estuda física. Vamos tentar já jogar no finalzinho para ver qual é a parte importante mesmo da questão. De acordo com a lei de gravitação, a Terra exerce maior força sobre qual satélite? Então ele já lança um clichê do Enem, 5 opções, e eu vou ter que ver sobre qual deles ele exerce a maior força. E aqui a gente tem o seguinte, ó, denote os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância à Terra. A é o mais distante e E é o mais próximo da Terra. Pô, show de bola. Então vamos pensar no seguinte. A é a maior distância. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, essa fórmula para o FA, a gente vai usar aqui a distânciazinha, né? Vou escrever a fórmula toda não, vou escrever só isso aqui. Essa distânciazinha do A, essa distância é a maior de todas. E quando eu olho o FE, essa distância é a menor de todas. Então, o que eu sei? Essa distância aqui, ela é a maior e essa distância aqui, ela é a menor. Uma setinha para baixo só para comparar realmente essas duas distâncias. Bruno, o que a gente vai fazer agora? Cara, se a gente está pensando só nas distâncias, todo o resto para a gente vai ser uma constante. Então aqui, ó, isso aqui é uma constante, está tudo constante para que a gente consiga fazer essa comparaçãozinha. Então é como se a gente estivesse escrevendo só A é igual a K sobre B. Então a gente está olhando só para a parte de baixo. Obviamente que tem esse quadrado, mas ele só está dizendo aqui com que velocidade a gente está variando isso, né? Entre aspas. Tá? Então aqui, se eu tenho, lembra do nosso bizu? Se eu tenho um sinal de igualdade, quem está em altura diferente em cada lado da igualdade são grandezas inversamente proporcionais. Significa que quanto maior a minha distância, o que vai acontecer com a minha força? Ela vai ser menor. Quanto menor a minha distância, o que vai acontecer com a força? Ela vai ser maior. E qual é a pergunta que o Enem faz? A Terra exerce a maior força sobre qual satélite? Vai ser sobre o satélite E. Simplesinho assim. Se a gente entende, se a gente sabe como é que faz essa análise sobre o fato de ser diretamente e inversamente proporcional, a gente só precisa fazer isso. Só fazer essas comparações. Tranquilo? Uma vez que eu tenho problemas com fórmulas. Via fórmula eu consigo fazer essa comparaçãozinha. Beleza? Vamos para a próxima. Mais uma questão muito similar à anterior. Então eu tenho aqui, ó, de acordo com a lei universal da gravitação, ele só escreveu a fórmula de uma maneira diferente, né, considerando algumas constantes, como eu já tinha falado anteriormente. Aí, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo aqui nessa parte onde tem o gráfico. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados. Opa. Eu já vejo algumas paradas aqui. Eu já vejo, por exemplo, que o meu satélite A e o C, eles têm uma parada em comum. Assim como o meu satélite A e o meu satélite B têm uma parada em comum. Mas segura essa informação. Vamos para o restante. São representados cada um por um ponto, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio de sua órbita. Beleza, então isso aqui é a massa do satélite, que seria esse Mzinho aqui, ó, massa do satélite, e o Rzinho, que seria o raio de sua órbita em relação à Terra. Esse Rzinho aqui é o raio da órbita do satélite. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce por cada um desses satélites. Beleza, vou usar aquela formulazinha ali de cima. Então vamos lá, vamos comparar um por vez. Vamos comparar, por exemplo, qual é a relação que a força da Terra atuando sobre A e atuando sobre C. Vamos tentar fazer essa comparação. Então eu vou escrever essas duas fórmulas, ó. K vezes alguma coisa aqui, e o F de C vai ser igual a K vezes alguma coisa aqui. Aí vamos para o seguinte, cara. O que eu falei que eles têm alguma coisa em comum? É porque quando eu olho para cá, eles têm exatamente a mesma massa. Vou chamar aqui, ó, de massa A. Essa massa é a mesma para os dois. E quando eu vou jogar na fórmula, a parte de cima ela é igualzinha para os dois. Então o que está variando está onde? Está na parte de baixo. Aí eu tenho aqui o raio do A e o raio do C. Quem tem o raio maior? Esse é o raio do A. Esse é o raio do C. Bruno, C tem o raio maior. Se C tem um raio maior, RA tem um raio menor. Só que a gente já sabe, quando tem um sinalzinho de igualdade, está em alturas diferentes, as grandezas são inversamente proporcionais. Significa que para aquele que tem um raio maior, a força é menor. Para aquele que tem um raio menor, a força é
maior. O que faz sentido, né? Quanto mais afastado eu estou, menos a gravidade consegue agir sobre mim. Como eu estou pertinho aqui da Terra, quando a distância é muito pequena, então a força gravitacional é muito forte sobre mim. É basicamente isso que a gente está falando. Significa que a força A, ela vai ser maior que a força exercida sobre C. Então a primeira relação eu já montei. Se eu já montei essa primeira relação, eu já posso cortar aqui, ó, letra A, já posso cortar letra B, já posso cortar letra C, já posso cortar letra D, letra E. É a minha resposta. Ah, Bruno, mas continua aí. Vamos lá, vamos continuar. Se eu fiz essa comparação entre A e C, vamos tentar fazer essa comparação entre A e B também. Então, eu vou escrever aqui, ó, FA é igual a K vezes, vou deixar todo aquele espaço que eu deixei. Mesma coisa aqui para o FB. Aí vamos lá. A igualdade, né, o comum que o A e o B têm, deixa eu apagar aqui. O comum que existe entre A e B é que eles têm o mesmo raio. Esse raiozinho R é o mesmo para os dois. Se é o mesmo para os dois, então eu vou colocar aqui embaixo, ó, o mesmo valorzinho do raio. Deixa eu só ver uma paradinha. Eu tinha esquecido aqui do quadrado na fórmula, né? O que não vai afetar a nossa comparação. Novamente, tá? Mesma coisa aconteceu na questão de cima. Por que esse quadrado ele não afeta a nossa comparação? Porque à medida que o raio ele diminui, o raio ao quadrado ele também vai diminuir. E para que tem esse quadrado então, Bruno? Por que algumas formas vão ter o cubo então? É porque é o seguinte, se uma coisa aumenta, o quadrado dessa coisa aumenta muito. Se uma coisa diminui, o quadrado dessa coisa diminui muito. Então você está enfatizando, assim, de uma maneira bem porca, bem crua, você está enfatizando o quanto aquela grandeza de fato ela vai alterar alguma parada. Beleza? Quanto maior a potência da grandeza, você só está enfatizando o quão importante ela é naquele contexto. Tranquilo? Vamos lá. O raio é o mesmo, significa que tudo isso que eu escrevi até agora é uma grande constante. E quando eu digo grande constante, eu tenho que pensar na literalidade da palavra. É um valor constante, é o mesmo número para os dois. Beleza? Então, agora joga no ladinho ali. Quando a gente vai aqui do ladinho, eu percebo ó, que a massa B ela é muito maior que a massa A. Massa B está muito para lá, né? Então, aqui vai ter a massa B, aqui vai ter a massa A. Eu tenho a massa B e a massa A. A massa B ela é maior do que a massa A. E a gente já tinha visto na aula anterior, quando eu tenho um sinalzinho de igualdade, duas grandezas, uma em cada lado da igualdade, significa que elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, à medida que uma aumenta, a outra grandeza aumenta. À medida que uma diminui, a outra grandeza diminui. O que faz sentido aqui em relação à nossa fórmula, né? Por quê? A gente acabou de descobrir que a força exercida por B é maior que a força exercida por A. Então, a força exercida por B é maior do que a força exercida pelo A. Só uma ressalva. As maneiras como que eu coloquei aqui, elas estão invertidas em relação à direção, né, do que a gente está escrevendo. Mas isso daqui ó, é equivalente a dizer que FC é menor que FA. Né? Se o FA é maior que FC é menor que FA. Aqui é a mesma coisa. Se o FB é maior que o FA, então o FA é menor que FB. Sabendo disso, nossa, a gente já tinha um gabarito ali bonitinho, só seguir. Vamos embora. Próxima questão, um pouquinho diferente, ele não apresenta a fórmula pra gente. Eu tenho que ler o texto, interpretar e eu mesmo montar essa fórmula. Dá uma olhadinha? A relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional, primeira aula aqui vai fazer diferença, hein? Se não assistiu, vou deixar aqui em cima, ó, ao quadrado da velocidade do som, em metro por segundo, e a sua densidade. Então, vamos lá. Ele é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som e a sua densidade, com uma constante de proporcionalidade dimensional. A gente sabe que vai ter uma constante de proporção sempre que eu tiver uma relação entre grandezas. A gente tem aqui módulo volumétrico, vou chamar aqui para a gente de MV. Módulo volumétrico, ele vai ser, ó, ele é diretamente proporcional, então vai ter uma constante de proporção. Diretamente proporcional a quem? Ao quadrado da velocidade do som. Então, quadrado da velocidade do som. Só que ele também é diretamente proporcional à densidade. Eu já sei, quando tem o sinal da igualdade, grandezas que são diretamente proporcionais vão estar sempre na mesma altura. Bruno, o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar aqui pela densidade, então. Então, o meu módulo volumétrico, ele é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e diretamente proporcional à densidade. Se fosse inversamente proporcional à densidade, como é que ficar? A densidade ia ficar aqui embaixo. Aí, se fosse inversamente proporcional ao quadrado da velocidade, o quadrado da velocidade ia ficar aqui embaixo. Só que é diretamente proporcional a todo mundo, então eles vão ficar na mesma altura. Só que esse problema ele não quer essa fórmula em específico. Esse problema ele quer saber qual vai ser a unidade de medida trabalhada aqui nessa questão. Então, meu papel agora é entender qual vai ser a unidade de medida. Essa constante de proporção, ele falou pra gente ó, que não tem unidade de medida. Então, não preciso me preocupar com o que eu vou colocar aqui. O quadrado da minha velocidade vai ser metro por segundo, só que ao quadrado. E a densidade? Densidade ele tinha definido pra gente. Vai ser
quilograma por metro cúbico. Então, a unidade de medida aqui é quilograma por metro cúbico. Aqui eu não preciso me preocupar com nenhum valor, como nenhuma unidade de medida. Vou fazer essa operação. Metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Repara que eu tenho um metro cúbico aqui que ele vai cancelar com aquela outra grandeza. Então, eu consigo cancelar aqui, restando apenas o metro aqui embaixo. E eu tenho a seguinte relação. Quilograma sobre segundo ao quadrado vezes metro. Que é o que sobrou aqui, né? Na parte de cima só sobrou quilograma, estou multiplicando frações, então o que está embaixo multiplica com o que está embaixo. E agora, olha nas alternativas, eu não tenho essa informação nas alternativas. Porque ele passou todas as unidades de medida para cima. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que lembrar dessa propriedade matemática. Ó. 1 sobre A elevado a N é igual a A elevado a menos N. Então, quando eu tenho uma potência no denominador, se eu quiser subi-la para o numerador, é só trocar o sinal do expoente. Significa que o segundo ao quadrado, quando ele vier aqui para cima, vai ficar segundo elevado a menos 2. Quilograma vai manter. E o metro vai ficar elevado a menos 1. Lembrando que quando ele estava aqui embaixo, ele estava elevado a 1. Obviamente que isso é uma multiplicação. Eu posso escrever isso daqui em qualquer ordem, porque a ordem de fatores não vai alterar o produto. Só preciso caçar qual é a resposta. E a nossa alternativa é a letra A. Beleza? Pessoal, espero que isso possa ter te ajudado numa visão sobre esse tipo de problema que é bem corriqueiro no Enem, tá bom? Não deixe de acompanhar essa nossa playlist, porque a gente está falando do tema mais abrangente do Enem. É o tema também que costuma ter as questões que mais vão te ajudar no TRI. Então, segue junto aí com a gente. Tamo junto.